Esse é o canal Mundo 360 e a história de hoje é sobre o maior traficante que o mundo já teve, Pablo Emílio Escobar Gaviria. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar a curtida de vocês. Bora pro vídeo. Um nome que virou sinônimo de bilhões de dólares, luxo insano e, sobretudo, o terror. Um homem que simultaneamente um Robin Hood para os pobres de Medellín e o maior terrorista que a Colômbia já conheceu. Como um filho de fazendeiro e uma professora se tornou o líder do quartel de Medellín, controlando mais de 80% do tráfico mundial de cocaína. Prepare-se para mergulhar na história de um homem cuja fortuna era tão grande que ele precisava de mais de 2.500 dólares por mês apenas para comprar elásticos para amarrar o seu dinheiro. Esta é a ascensão e o auge, e a queda brutal do rei da cocaína. Escobar nasceu em 1949, em Rio Negro. Sua ambição já era ilimitada desde cedo. Ele não começou com a cocaína. Ele começou roubando lápides, carros de luxo e depois entrando no contrabando. Um salto para a cocaína veio no início dos anos 70, quando ele percebeu o imenso potencial do mercado americano. Em uma época que o contrabando era feito em malas, Escobar transformou em operação industrial. Ele padronizou a produção, controlou as rotas usando aeronaves e submarinos. Criou um infame no cartel de Medellín. Em poucos anos, o dinheiro era tanto que ele mal conseguia escondê-lo. O dinheiro de Escobar comprava poder e, crucialmente, o amor popular. Ele era o terror do governo, mas o benfeitor dos pobres. Na favela de Medellín, ele construiu casas e campos de futebol, hospitais e escolas. Essa estratégia garantiu a ele uma base leal e uma rede de informantes nas ruas que o protegia das polícias e dos rivais. Ele tentou ir além, buscando poder político. Em 1982, ele foi eleito a deputado suplente. Sua ambição por ser político era bem clara: usar a imunidade parlamentar para proteger os seus negócios. Mas na verdade foi um tiro no pé, pois expôs demais publicamente seu vasto império criminoso. E um dos motivos para Pablo Escobar decidir ser político era para dobrar o país às suas vontades. Escobar precisava se tornar uma figura proeminente tanto na política colombiana quanto no narcotráfico. Se conseguisse se eleger, poderia revertir sua respeitabilidade e evitar ser processado ou extraditado para os Estados Unidos. Pablo Escobar era um megalomaníaco, além disso era rico, e acreditava no poder e que podia mudar o mundo através dele. Mas nessas tentativas de Escobar entrar para a política, o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, denunciou Escobar em um discurso acusando abertamente de ser um narcotraficante. Todos sabiam que Pablo Escobar era corrupto, mas a maioria das pessoas não se impunha para dizer isso. Humilhado publicamente, Escobar foi forçado a renunciar a seu cargo. Sua carreira política oficial havia sido frustrada, mas a Colômbia e seus líderes políticos sentiram sua ira. Lara Bonilla foi assassinada a tiros num ataque de moto. Depois, durante as eleições gerais de 1989, o candidato Luiz Galán deixou claro que, se fosse eleito, Escobar estaria no primeiro avião a sair da Colômbia. Mas Escobar o atacou primeiro. Durante a campanha eleitoral em Medellín, Galán escapou por pouco de ser alvejado por pistoleiros de um quartel. Galán insistiu que sua campanha continuaria. Semanas depois, Galán subiu a um palco para discursar para a multidão de 10.000 pessoas, ao sul de Bogotá. Em meio à multidão de espectadores, com os braços erguidos, um homem com as mãos ao lado do corpo abriu caminho entre as pessoas até um ponto à frente ao palco. A poucos metros de Galán, que se aproximava do microfone, de lá disparou vários tiros fatais no peito de Galán. Mais tarde, a polícia descobriu que havia oferecido 500 mil dólares pelo crime. Ele provavelmente foi o terrorista mais importante da sua história, porque ele atacou o governo. E isso nunca tinha acontecido na época. E qual eram os luxos de Pablo Escobar? Ele tinha uma fazenda chamada Nápoles, que hoje virou um parque temático na Colômbia. E lá ele tinha um zoológico particular. Ele contrabandeou e abrigou mais de 1.200 animais exóticos, incluindo hipopótamos, girafas, elefantes, avestruzes e antílopes. Lá tinha mais animais do que toda a América Latina. Qual que era a infraestrutura? Possuía pistas de pouso, helipontos, parques aquáticos, 12 lagos artificiais, quadra de tênis e até mesmo uma pista de kart. E não podemos esquecer do famoso avião na porta de entrada da sua fazenda de Nápoles.
Era uma réplica do avião que ele usou para contrabandear seu primeiro carregamento de cocaína para os Estados Unidos. Mas o maior luxo de Escobar era ter mais dinheiro do que ele podia gastar, lavar ou até mesmo guardar. A riqueza na Forbes. Ele foi listado pela revista Forbes por 7 anos seguidos, em 1987 a 1993, como um dos homens mais ricos do mundo, com patrimônio líquido estimado a mais de 30 bilhões de dólares na época. Mas estima-se que ele perdia cerca de 2 bilhões de dólares por ano, porque o dinheiro guardado em armazéns e buracos úmidos era destruído por ratos e umidade e mofo. E tem uma história bem famosa, que ele teria queimado mais de 2 milhões de dólares em notas somente para aquecer sua filha Manuela, durante uma noite fria enquanto eles estavam escondidos. Pablo Escobar vivia uma vida totalmente luxuosa, tanto que seu filho, Sebastián Marroquín, com apenas 12 anos, teve mais de 100 motos. E não podemos esquecer de falar sobre o primo do Pablo Escobar, que era seu braço direito, Gustavo Gaviria Ribeiro. Ele era responsável pelas finanças do quartel de Medellín. Ele e Pablo trabalhavam juntos desde o início de 1970, e Gustavo era um traficante de droga discreto que controlava as finanças e as rotas comerciais do quartel. Ele era a mente por trás de Pablo Escobar. Mas Gustavo Gaviria foi morto em 11 de agosto de 1990. A morte afetou profundamente Pablo Escobar. Gustavo foi morto por policiais, claramente uma tentativa de enfraquecer Pablo Escobar. O ponto de ruptura foi a luta contra a extradição para os Estados Unidos. Escobar tinha um lema simples: melhor uma sepultura na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos. Quando o ministro da Justiça Rodrigo Lara Bonilla denunciou Escobar, o ministro foi assassinado. Foi o início de uma guerra sem precedentes. O quartel de Medellín ofereceu uma recompensa por policiais mortos e realizou uma campanha terrorista contra o Estado. O quartel foi responsável pela explosão de um avião da Avianca, matando mais de 110 pessoas. E pressionado pelo governo e pelos rivais, o quartel de Cali, Escobar negociou sua rendição em 1991, mas ele impôs suas próprias condições. Foi para uma prisão que ele mesmo projetou, chamada La Catedral. Não era uma prisão, era um resort de luxo. Tinha campos de futebol, banheiras de hidromassagem e até um observatório para ver sua família. Ele continuou a gerenciar seu império lá dentro, chegando a matar capangas de La Catedral. Quando o governo decidiu transferi-lo para uma prisão de verdade, ele fugiu em 1992, tornando-se um fugitivo mais procurado do mundo e reativando a guerra contra o Estado. A caçada de Escobar se tornou uma obsessão nacional e internacional. O governo colombiano criou um bloco de busca, uma força-tarefa especial. Além disso, surgiram os LOPEPs, um grupo paramilitar composto por vítimas rivais, que caçavam os associados e a família de Escobar. O cerco se fechou e Escobar, isolado, começou a cometer erros. Em 2 de dezembro de 1993, um dia após seu aniversário, ele foi localizado por rastreamento de rádio em Medellín. Durante a perseguição em um telhado, ele foi morto. A notícia de sua morte gerou tanto alívio quanto caos. Tem pessoas que falam que Pablo Escobar se matou naquele telhado e o governo alega que seus militares que o matou. E segue esse paradigma: Pablo Escobar se suicidou naquele telhado ou os policiais mataram ele. Mas depois disso, Pablo Escobar morto, seu legado persiste no mito, em séries e em livros. Seus métodos de violência e corrupção influenciou gerações de criminosos e facções. Ele provou que era possível desafiar o Estado com dinheiro e terror. Hoje, o quartel de Medellín se fragmentou, mas a Colômbia continua lutando contra o tráfico e a desigualdade que permitiu a ascensão de figuras como ele. O nome Pablo Escobar nos lembra que a ausência de esperança e a corrupção pode transformar um contrabandista em um senhor das guerras, cujo rastro de morte e o dinheiro ainda assombra o mundo. E essa foi a história de Pablo Escobar, o maior traficante de cocaína do mundo. E esse é o canal Mundo 360. Não esqueça de deixar o like e se inscrever nesse canal. Se vocês querem a parte 2, deixe aqui nos comentários.